Eu gostaria da atenção de todos os senhores vereadores, até porque, quando pedi vista, eu já venho acompanhando essa matéria já há um bom tempo, né? Desde 2013, nosso gabinete tem pelo menos 2 pessoas que acabaram se especializando nessa matéria em relação ao Fundo de Previdência dos Servidores. E eu também consegui aprender bastante com isso, e é uma matéria importante que a gente precisa debater muito ela, né? Até porque realmente as informações que eu consegui obter e apresento elas hoje à tarde para os senhores vereadores são de uma gravidade muito grande, e eu acredito que vossas excelências vão entender a cautela que nós temos que ter nesse momento com a ideia do executivo e com a mensagem do executivo elaborada no intuito de tentar minimizar os problemas, mas a gente precisa se ater a eles. Eu quero ler aqui, então, para que vossas excelências possam compreender melhor da minha preocupação. Para ser de vista do projeto de lei complementar 1812 de 2020, altera dispositivo de lei, altera dispositivos na lei complementar número 349 de 2009, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Florianópolis e de outras providências. Esse projeto é do executivo, prefeito. Ou seja, já na ementa ele diz que ele altera a lei complementar 349 de 2009. Se atentem a esse detalhe, senhores vereadores, porque ela é uma lei que foi votada aqui na Câmara, ela exige realmente uma atenção em cima dela, e qualquer alteração nela existe certos critérios a serem seguidos e um constatado para fazer a alteração nessa lei. Do relatório e da análise, eu vou para o voto e abro da seguinte forma, senhores vereadores. De início, este vereador expõe 2 pontos que ensejaram e que justificam o pedido de vista e seus encaminhamentos. O PLC não atende ao que está disposto no dispositivo do capítulo 11 da Lei Complementar 349 de 2009, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores municipais de Florianópolis no que tange à avaliação atuarial. No presente projeto, consta apenas um balancete fiscal, que não foi devidamente aprovado nos conselhos do IPREF e que tampouco indica que ele foi sugerido pelo Conselho de Administração. Os artigos 27 e 28 da Lei Complementar 349 de 2009, que é essa lei que eu estou falando, que nós estamos mexendo nela, são bastante precisos nesse sentido. Ou seja, o artigo 27, o RPPS, o Fundo, né, de Previdência de Florianópolis, por meio de sua avaliação atuarial anual, indicará a alíquota de contribuição com vistas à transformação de capitais cumulativos em valores e benefícios, a determinação de reservas matemáticas, dentre outras, na forma estabelecida na legislação federal. Parágrafo único. A avaliação atuarial será realizada entre os meses de janeiro e junho de cada ano. Artigo 28. A avaliação atuarial do plano anual de custeio servirá de base para a revisão das alíquotas previstas no artigo 12 desta lei complementar. Parágrafo único. Constatada a existência de déficit ou superávit técnico-atuarial que leve ao desequilíbrio financeiro do RPPS Florianópolis, após a aprovação do Conselho de Administração, o RPPS Florianópolis comunicará o fato ao chefe do Poder Executivo, autoridade competente para, se for o caso, remeter o projeto ao Poder Legislativo, projeto de lei complementar alterando as alíquotas de contribuição previdenciária. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma lei, alterando uma lei, sem respeitar a própria lei, que exige justamente seguir certos critérios, uma avaliação mais profunda, uma avaliação lá do RPPS, do Fundo de Previdência, onde tem que ser, o Conselho assina, entrega para o prefeito encaminha para cá. Aqui eu não estou julgando se precisamos aumentar a alíquota dos trabalhadores ou até mesmo diminuir, porque a gente não tem realmente ali dentro um balanço, efetivamente, uma auditoria efetiva que possa nos garantir. Pode ser até que nós tenhamos que não só aumentar de 11 para 14, vamos dizer que, de repente, de 11 para 15 ou 16. Ou, de repente, não precisa aumentar, de repente tem dinheiro lá. Isso não está claro. Então, eu só quero dizer que a forma de enviar o projeto à Câmara diz respeito à própria lei que criou o fundo. Tá? Sobre o que compõe, nunca foi apresentado nenhuma proposta ou comprovação de outras receitas para o fundo, além de contribuições patronais e do trabalhador, conforme preconiza o artigo 7º da Lei Complementar 349 de 2009. Artigo 7º.
fica criado, no âmbito do RPPS Florianópolis, constituído unidade orçamentária de sua unidade gestora, o Fundo Previdenciário Único, destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos segurados e respectivos dependentes. Redação dada pela Lei Complementar 599 de 2017. Primeiro, o Fundo Previdenciário Único é composto, 1, pelas contribuições estabelecidas no artigo 12 desta lei complementar em relação aos beneficiários previstos no inciso do caput. 2, das receitas oriundas da compensação financeira entre regimes previdenciários em relação aos beneficiários previsto no inciso 1º do caput. 3, das contribuições previdenciárias em atraso em relação aos beneficiários previsto no inciso 1 do caput. 4, dos juros da atualização monetária e das multas por mora de pagamento de quantias devidas à Previdência Municipal em relação aos beneficiários previsto no inciso 1 do caput. 5, dos aportes financeiros extraordinários do município de Florianópolis. 6, dos bens, recursos e direitos que lhes forem destinados e incorporados, desde os aceitos pelo Conselho de Administração RPPS Florianópolis. 7, do produto de aplicações de investimentos realizados com respectivos recursos e da alienação de bens mencionados nos incisos 6 e 7. 8º, nos aluguéis e de outros rendimentos derivados de seus bens. 9º, do valor correspondente a 25% dos royalties do município de Florianópolis venham ter direito à percepção a partir da data de publicação da lei complementar passíveis de utilização por regime próprio de previdência social. 10º, das receitas decorrentes de cobrança sobre consignações facultativas incidentes na folha de pagamento dos servidores públicos civis ativos e inativos. 11º, de outros recursos que lhe venham a ser destinados. E 12º, de bens, imóveis e direitos de propriedade da unidade gestora da RPPS, redação dada pela Lei Complementar 599 de 2017. Isso foi com base justamente na última atualização dessa lei. Logo, há que se mencionar, a título de informação, que este vereador já acompanha a situação do IPREF desde 2013, no início do primeiro mandato, tendo requerido diversas audiências públicas e informações a respeito da situação do fundo, em especial a partir do ano de 2017, em tempo recorde, com menos de um mês na atual gestão, tendo em 27 de janeiro aprovada, sancionada a Lei Complementar 599 de 2017, da autoria do Executivo, que unificou os fundos do IPREF. Todos nós sabemos, porque foi justamente nessa legislatura, sob argumentos e justificativas que até hoje não ficaram claras. Além disso, informo que o Ministério Público de Contas, e atentem-se agora a esse dado, que esse aqui é a parte mais grave, que eu acredito que Vossas Excelências vão entender o que eu estou falando. Além disso, informo que o Ministério Público de Contas instruiu o procedimento investigativo 06/2018, com o objetivo de realizar um levantamento completo das informações referentes ao Instituto de Previdência de Florianópolis, IPREF, resultando na representação 18/005383330, atualmente em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E a peça inicial encontra-se anexo à presente informação. Eu anexei, Vossa Excelência deve ter acesso agora à cópia justamente do protocolo, junto com o meu voto de vistas, que identificaram diversos indícios de irregularidades, assim resumidos. A. Ausência, insuficiência e inconsistência nos pagamentos das contribuições sociais pelos sujeitos passivos e responsáveis ao Fundo Previdenciário. B. Ausência no pagamento de diversas parcelas dos parcelamentos realizados com o RPPS Florianópolis nas últimas competências. C. Irregularidade na unificação dos fundos previdenciários e a utilização indevida dos recursos. D. Enfraquecimento do estoque de ativos, investimentos do Fundo Previdenciário para pagamento de benefícios previdenciários. E redução da geração de receita patrimonial do Fundo Previdenciário. Pois bem, esse vereador, sabedor da necessidade de adequação do regime próprio de previdência e a emenda constitucional 103 de 2020, principalmente para evitar qualquer punição ao ente municipal, diante da novidade inclusiva do inciso 12º do artigo 167 da Constituição Federal, traz à tona todas essas informações para a forma de despertar os nobres vereadores desta Casa Legislativa. Uma reflexão acerca da importância do debate durante a tramitação dessa matéria. Pelo exposto, solicita as seguintes diligências.
Senhores vereadores, solicito as seguintes diligências, não com base no que esse vereador acha ou vem defendendo há alguns anos na Câmara, mas com base justamente o que eu solicitei e recebi e apresentei parte agora nas últimas linhas que eu acabei de ler para Vossas Excelências e que eu recebi lá da doutora Cibele, procuradora de contas do Tribunal de Contas, no dia 16 de junho, foi semana passada, 16 de junho de 2020, e que consta justamente em todo o anexo que Vossas Excelências têm em suas mãos. Então, não é um pensamento desse vereador, não é uma ideia, não é uma hipótese. São dados, são informações de um órgão de controle que apresenta sérios riscos a essa alteração que nós vamos fazer, tendo em base que a gente não fez nem mesmo até agora a apresentação de algo concreto, claro, transparente, acerca do que foi feito em 2017 na unificação dos fundos. Pois bem, pelo exposto, solicita as seguintes diligências. A. Ao presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE, solicitando o compartilhamento integral dos autos, informações do status processual da representação número 18.005, 38330, que tramita naquela corte para apurar as irregularidades do regime próprio da Previdência Social de Florianópolis, RPPS, requerido pelo Ministério Público de Contas no item 5 dos pedidos de representação número GPCFC 003/2018. B. Ao presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, TCE, solicitando informações e documentos pertinentes à realização da auditoria detalhada do Fundo do Instituto de Previdência de Florianópolis, desde a sua criação, requerido também pelo Ministério Público de Contas no item 6.1 dos pedidos de representação 003 de 2018. Então, mais uma vez, esses dois itens que eu estou pedindo, não sou eu sozinho que estou pedindo, o próprio Tribunal de Contas está realizando e prestes a apresentar. C. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando nota técnica atuarial com devida aprovação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 28 e seu inciso único, seu artigo único. O artigo 28, perdão, parágrafo único, da Lei Complementar 349 de 2009. Se não fizer isso, nós estaremos descumprindo com a lei que criou o fundo. O prefeito está mandando para cá um balancete, não é a nota técnica atuarial, e muito menos passou pelo Conselho. Então, nós não podemos fazer isso sem realmente seguir a lei. Nós estaremos sendo fora da lei na Câmara de Vereadores se prosseguirmos com a aprovação desse projeto. D. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a elaboração de um plano de ação com o intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial para presente e futuras gestões municipais. Caso já exista, seja remetida a cópia integral a esta comissão. Esse item ele é importante porque, se o prefeito realmente quer resolver o problema do fundo, temos que apresentar um plano. Tem que chegar esse plano para nós, até porque esse acréscimo, como eu repito para os senhores vereadores, de 11 para 14, vamos esquecer o que aconteceu no fundo. Tudo bem, se esquecer, esqueceu. Mas vamos prestar atenção, que não deve ser esquecido, mas se formos esquecer, o que vai ser feito daqui para frente? Esses 3% a mais que vai ser tirado do trabalhador vai para o fundo. Não vai cobrir, não complementa o que é necessário para os próximos anos. Já no próximo mês, se começar a cobrar, não consegue cobrir o que já temos de aposentados. Ou seja, é um projeto inócuo, é um projeto que não vai resolver o problema do fundo. Letra E. Ao Ministério Público de Santa Catarina, a cópia integral do presente projeto, inclusive com este voto de vista e demais documentos que o integram para a ciência e a adoção de providências que julgar cabíveis. F. Para e passo seja realizada audiência pública virtual, ou menos burocrática, uma reunião virtual, reunião ampliada virtual, que conte com a presença do seu prefeito, com os secretários das pastas da Fazenda, da Casa Civil, da administração, os dirigentes do IPREF e todos os servidores que tenham interesse, justamente porque eles são a parte interessada, senhores vereadores. Os dirigentes do IPREF, servidores, para que esses pontos que foram levantados possam ser esclarecidos e a presente matéria aperfeiçoada. É preciso a gente restabelecer um pacto e daqui para frente tentar fazer ajustes e uma reforma na Previdência? Sim, é possível que seja necessário, mas precisamos ser claros, precisamos entender os números para poder saber realmente se estamos sendo justos. E, senhores, nós, vereadores, estamos passando por aqui. Senhor prefeito e secretários, da mesma forma.
Mas os servidores que botaram dinheiro no fundo precisam de resposta, porque esse dinheiro, segundo o levantamento, não sou eu que estou delirando aqui, ou estou fazendo, o Lelo é vereador de oposição, está fazendo, tentando atrapalhar. Não, o Tribunal de Contas está juntando uma auditoria e logo, logo vai chegar aqui. O Tribunal de Contas está para julgar muitas possíveis irregularidades acerca do Fundo de Previdência, de parcelamentos que não foram pagos, senhores vereadores, de situações que só os senhores lerem, entenderem, e fica no final da minha defesa de voto de vistas. Na resposta, os pedidos do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas, que estão em andamento desde 2018, senhores vereadores, no item 6.1, conhecimento da presente representação e sua recepção pela Corte do Tribunal de Contas. 6.2, a determinação dos termos da Lei 202 de 2000, para que a área técnica adote providências necessárias para análise dos atos relatados nestes autos, incluindo realização de diligências pertinentes, assim como a realização de uma auditoria detalhada no regime próprio de Previdência Social de Florianópolis, em regime, olha, senhores, de prioridade. Isso aqui está lá em regime de prioridade. Haja vista as sérias possibilidades de comprometimento do cumprimento das obrigações relativas ao pagamento do benefício instituídos pelo regime. 6.3, a procedência desta representação com determinação para que a Prefeitura e o Instituto de Previdência Social apresentem um plano de ação com o intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial para presentes e futuras gestões municipais, não obstante eventual imputação do débito, aplicação de penalidades, determinações e recomendações ao gestor, tudo nos termos da Lei Complementar 202/2000. Considerando que os fatos, olhem só, considerando que os fatos descritos nesta representação podem configurar, em tese, atos de improbidade administrativa, manifesto-me também pela remessa de informações ao Ministério Público, pelo Ministério Público de Santa Catarina. Ou seja, já está também no Ministério Público de Santa Catarina, senhores vereadores. Então, no meu voto de vista aqui, vão pela item A, B, C, D, E e F, solicitando que a gente tenha muita serenidade para que a gente possa dar um passo importante em busca de solução definitiva, sendo propositivos em relação à previdência dos trabalhadores dos municipários. No mínimo, o respeito que a gente tem que ter com quem aplicou o seu dinheiro em uma poupança, espera se aposentar, espera acessar os benefícios desse fundo, e o que se vê aqui apresentado pelo Tribunal de Contas é algo muito grave, que apresenta-se que muitos, não foi só o governo do Jean Loureiro, são vários anos, em outros governos, outras gestões, muitas irregularidades aconteceram. Enquanto não esclarecer, enquanto não aparecer de forma transparente o que aconteceu e o que o Tribunal de Contas está fazendo é isso, vai apresentar em breve, nós, vereadores, não podemos aqui seguir com essa matéria dessa forma obscura, até porque senão nós vamos poder, cada um, ficar com a sua tese. Cada um vai achar que ou roubaram, sumiram com dinheiro, e eu não posso nem dizer que seja roubo, porque roubo é a mão armada, né? Então, pode até, vamos dizer até que seja, então, um roubo, porque quando os servidores vêm para a Câmara manifestar o seu descontentamento com os vereadores que muitas vezes parcelaram a previdência deles, e esse dinheiro não entrou lá depois, e eles ficaram sem esse dinheiro na poupança que eles botaram, e ainda acaba apanhando aqui, tomando tiro, bala de borracha, muitas vezes pode ser que seja um assalto à mão armada. Se o senhor me permite, vamos